Se você tem interesse em conhecer as estratégias que nós médicos usamos para evitar complicações nas cirurgias de prótese de quadril e de joelho, cá entre nós, eu acho que todo mundo tem interesse em evitar complicações, né? Esse vídeo é para você. Assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou dizer para vocês uma série de estratégias que são estratégias recomendadas, são recomendações mundiais, os principais trabalhos e consensos de especialistas para se evitar algumas complicações e que eu particularmente tento seguir todas e até ir um pouco adiante, vamos dizer assim. Aqui o foco principal vai ser uma complicação que é a infecção e por quê, a gente já explicou e eu vou reavivar a memória de vocês, mas a gente vai debater também trombose, pequenas fraturas, hematomas e hemorragia, algumas outras complicações paralelas que podem ocorrer nas cirurgias de prótese de quadril e de joelho. E a maneira como eu vou fazer isso nesse vídeo é primeiro dando uma base teórica para vocês, dando um embasamento de tudo que a gente vai falar e depois a gente vai comentar na maneira de curiosidades. Vocês vão ver que tem várias coisas simples, tá, de serem feitas, mas altamente efetivas e que eu aposto que a maioria de vocês não sabia disso e talvez não tenha parado para pensar. E talvez o médico que esteja atendendo vocês também não tenha parado para pensar nisso. E é aí que mora o problema. Então vocês têm que saber o que vai ser dito aqui para poder discutir isso com o médico de vocês. Afinal, é a saúde de vocês que está em jogo. Antes de entrar propriamente no tema, queria só explicar que isso aqui é um vídeo que é quase que uma continuação de um vídeo que eu postei um tempo atrás. O último vídeo que eu postei, na verdade, no canal, tá? Foi um vídeo voltado somente para a infecção. E o nome é Prevenção da infecção em prótese, prioridade absoluta. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, vou colocar a sugestão dele no final, acho que vou colocar um card aqui em cima que vai aparecer também. Vale até a pena acessar esse card, voltar, assistir o primeiro vídeo e depois rever esse aqui, porque é um vídeo essencial e que ficou muito bacana. Ou depois que acabar esse, vai lá e não deixa de ver. Aproveito até para dizer para os que viram e deram a sua curtida, deixaram seus comentários, que infelizmente ocorreu um problema no carregamento de imagens e eu precisei subir esse vídeo novamente. Então quem tinha assistido, dado joinha, curtido, deixado comentário, infelizmente isso foi apagado. Tá? Porque o vídeo que está lá agora é o mesmo vídeo, só que numa versão melhorada. Vale até a pena assistir de novo, pelo menos a segunda metade dele, porque está com as imagens ilustrativas bem bacana, que ajudam a compreender um monte de coisa que a gente falou lá. Para quem viu e quem não viu, eu vou relembrar ou comentar rapidamente os principais pontos que foram discutidos nesse outro vídeo, tá? Porque eles até ajudam a gente a compreender um pouquinho esse aqui e são pontos essenciais que vale a pena sempre a gente ficar relembrando, porque é assim que a gente fixa bem os conteúdos. Primeira coisa que eu falei para vocês lá é que se você vai fazer uma cirurgia de prótese, seja de quadril ou de joelho, e você tem medo de morrer, tem medo da anestesia ou tem medo de ficar sem andar, não tem o menor sentido. E eu expliquei lá o porquê que não tem o menor sentido, que você tem que apagar esse medo da sua cabeça, porque não há razão lógica para isso. Vai lá e assiste. Depois eu expliquei por que infecção é a complicação mais preocupante, tá bom? E é por isso que eu falei que esse vídeo aqui também, o foco principal vai ser na prevenção e medidas de como evitar a infecção. E claro que a gente vai estender um pouquinho para as outras complicações, mas ela é o foco porque ela é o nosso principal vilão. É ela que nós temos que combater com mais ferocidade. Tá lá explicado no vídeo também as razões para isso. E também está ressaltado lá no vídeo que é uma complicação muito rara, assim como todas, graças a Deus. E depois de apresentar todos os pontos básicos lá no outro vídeo, eu apresentei para vocês 6 ferramentas essenciais
que eu uso na minha prática clínica e que muitos cirurgiões do mundo usam, que são ferramentas de ponta, tá? Coisas das mais novas e modernas e que auxiliam muito no combate à infecção. Apresentei toda a literatura que endossa o uso dessas ferramentas na prática clínica durante as cirurgias, tá bom? Tá realmente muito bacana, porque eu falei de coisas assim que aquele lá sim são coisas bem diferenciadas que os grandes serviços do mundo utilizam e publicam seus resultados. Vale a pena conferir. E claro, como em quase todos os vídeos meus, pelo menos os vídeos que eu falo de resultados, da importância, dos cuidados, eu ressaltei lá no vídeo também e expliquei novamente, porque eu não canso de falar isso, que a escolha mais importante que você, paciente, tem que fazer é a escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde, ou da saúde do seu ente querido, ou da saúde do seu amigo, tá? Então, essa é a escolha fundamental, é o pilar de tudo. Eu digo isso e repito tanto porque eu vejo tantos pacientes preocupados. Ah, mas qual prótese será que vai ser a melhor para mim? E aí o paciente vai e pesquisa todos os tipos de prótese, pesquisa tudo sobre a cerâmica, assiste 10 vídeos de cerâmica, pesquisa tudo sobre prótese não cimentada, pesquisa tudo sobre os temas mais delicados, sobre quanto dura a prótese, sobre todos os detalhezinhos da prótese e tudo. Às vezes pesquisa, qual será a cidade que eu vou operar, onde tem mais estrutura, será que eu vou para São Paulo, capital, será que eu vou para Brasília, que é a capital do Brasil, será que eu vou para um grande centro, qual hospital da cidade que eu escolho, faço pelo plano, faço pelo SUS, faço particular, uma série de coisas que todas essas decisões você terá muito mais tranquilidade para tomá-las se você tomar a primeira decisão certa, que é escolher o profissional, tá? Então, realmente, invistam tempo nisso. Escolham com calma, pesquisem, estudem, currículo, comentários, o que os pacientes dizem, o que os colegas dizem desse profissional, o que ele fala da vida dele, como que ele fala, o quanto ele passa de conhecimento, qual a preocupação dele com o paciente. Pesquise bastante, invista bastante tempo escolhendo o profissional que vai cuidar de ti, porque aí sim, dali para frente, ele vai orientar, claro que discutindo contigo, qual vai ser a melhor prótese para o seu caso, qual vai ser o melhor hospital para vocês operarem, qual vai ser o melhor local, até mesmo a melhor cidade e todos os outros detalhes. Nesse vídeo de hoje, eu vou até além. Eu quero que vocês entendam, eu também já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, que eu não quero que você escolha o melhor cirurgião para cuidar de você. Eu quero que você escolha o melhor médico. Você até é um pouco mais direto nisso. Na verdade, um grande cirurgião é um grande médico. O que eu não quero é que você escolha o melhor operador. O que é isso? É o profissional que só vai colocar uma prótese dentro de você. E o que eu quero dizer com isso? No vídeo passado eu também comentei um bocado sobre isso. Nesse vídeo de hoje, vocês vão ver que as principais medidas de prevenção de complicações não são, muitas vezes, medidas técnicas intraoperatórias, cirúrgicas. Não são coisas com a colocação da prótese. São coisas que começam muito antes. Tá? São coisas que começam no consultório, são coisas no manejo clínico do paciente, são cuidados na sala de cirurgia que não envolvem a cirurgia, o corte e a prótese em si, envolvem o ambiente, envolve a relação do cirurgião com as outras pessoas da sala e muitas vezes a relação do cirurgião com você, com a sua família, a empatia, como que vocês se dão bem, como que você entende as coisas que ele explica para você ser um parceiro na prevenção de complicações, tá bom? É isso que eu quero dizer. Ser um bom cirurgião, ser um bom médico vai muito além de colocar uma prótese bem colocada. Isso é condição base, condição sine qua non, isso é óbvio. A melhor prótese, a melhor técnica tem que ser utilizada pelo cirurgião mais competente. Mas ser médico vai muito além disso, tá? Vai no contato olho no olho, na compaixão, na calma, no cuidado com você. Vocês vão ver bem isso nesse vídeo. Então vamos lá para as medidas. As medidas vão se dividir mais ou menos
em dois cenários, sob duas óticas. Uma que eu falei no vídeo passado, que para haver uma complicação, basicamente é a infecção, mas todas elas seguem essa mesma tônica, vamos dizer. A gente tem um tripé composto pelo paciente que está sendo operado, a saúde dele tem que estar o melhor possível, pela técnica cirúrgica, pela técnica da equipe e por medidas, agora vamos chamar de medidas pericirúrgicas, ao redor da cirurgia, impostas pela equipe cirúrgica e pelo teu cirurgião. No outro vídeo eu chamei de medidas de descontaminação, porque o foco era só a infecção. Essas medidas de descontaminação não deixam de ser medidas de perioperatório e não de dentro da cirurgia somente, tá? E a gente pode ver sobre uma outra ótica, que são condutas e medidas adotadas pelo teu médico antes da cirurgia, às vezes bem antes, meses antes, durante o ato cirúrgico e após a cirurgia. A gente tem esses três momentos extremamente relevantes e que medidas específicas em cada um deles ajudam a despencar o índice de infecções e alavancar o índice de bons resultados. Vamos começar com as curiosidadezinhas. Você sabia, por exemplo, que uma das principais condições que podem predispor muito a uma infecção, a qualquer complicação, mas a uma infecção também na cirurgia de prótese, é a subnutrição? E mais ainda, eu vou além, porque quando a gente fala subnutrição, desnutrição, a gente pensa naquela pessoa, naquela criança, especialmente, muito carente que não tem acesso à comida. Não é assim não. Na vida moderna, com essa alimentação porcaria que muita gente tem levado, você vê cada vez mais pacientes, muitas vezes acima do peso, pacientes com obesidade, inclusive subnutridos. Verdade, pacientes andando bem, de saúde, conversando, fazendo suas coisas no dia a dia, mas que quando a gente avalia os exames dele, a gente pode verificar que ele está numa condição de subnutrição por alimentação de má qualidade. Está comendo às vezes muito, mas muita porcaria e não está comendo alimentos, nutrientes, coisas nutritivas que o deixariam saudável. E somente esse quadro de subnutrição, que pode ser identificado em alguns exames, e é aí a importância de tudo que eu falei, se o seu médico não avalia esses exames no pré-operatório, ele não vai identificar isso e você vai ser operado sob uma condição de maior risco. Somente essa condição de subnutrição pode aumentar de 5 a 7 vezes o risco de uma infecção na cirurgia de prótese. Olha a importância disso. Você sabia que se você se encontra em uma condição de anemia, claro que tem casos e casos, mas de modo geral, uma condição de anemia que te predisponha a precisar de talvez transfusão de sangue numa cirurgia dessa, o que graças a Deus é raro, com algumas medidas que a gente vai falar aqui. Mas se você precisar, somente o fato de você precisar de uma transfusão pode aumentar em quase 10% o risco de você ter infecção. Olha só. Mais um dado relevante, porque se não foi identificado esse fator no pré-operatório e corrigido, ou pelo menos se não houve tempo, se aquela condição não permitia a correção, que isso fosse esclarecido para você, olha o risco que você corre. Essa aqui a maioria das pessoas até sabe, mas tem que ressaltar até mesmo pela frequência. Eu vou colocar junto essas duas condições porque elas caminham juntas. Diabetes ou resistência insulínica, ou pré-diabetes, que alguns falam, e obesidade. Isso tem que ser identificado. Ninguém está dizendo que você não pode ter diabetes ou que você teria que ser curado do diabetes para operar. Não é isso. É que o controle deste diabetes esteja adequado. Isso tem que ser identificado no pré-operatório e nós temos estratégias para fazer esse controle até de maneira rápida, muitas vezes, simplesmente para te preparar para operar em condições mais seguras. Somente esse combo diabetes e obesidade, especialmente a obesidade de alto grau, obesidade mórbida com IMC muito alto, próximo de 40 ou acima dele, aumenta em 9 vezes o risco de complicações. A obesidade com IMC acima de 40 aumenta em 9 vezes. Eu vou repetir.
tá? O diabetes e a resistência insulínica também aumentam algumas vezes, é menos do que isso, mas também aumentam o risco de uma série de complicações, desde que eles estejam descontrolados. Quando eles estão nos valores ok, você entra no mesmo patamar de risco de uma pessoa que não está doente praticamente, tá certo? Vou falar mais um que, graças a Deus, está se tornando cada vez menos frequente. Tabagismo. Somente o tabagismo pode aumentar em 6 vezes o risco de uma infecção. E de outras complicações também, fratura intraoperatória, trombose, deiscência, abertura da ferida, dos pontos da cirurgia. O tabagismo é um fator complicador muito importante. Tá? A recomendação é de que ele seja interrompido, cessado, no mínimo 4 ou 6 semanas antes da cirurgia, se você quiser fazer a cirurgia em condições mais seguras. Ah, Inácio, eu não quero parar de fumar, eu não consigo, eu já tentei e preciso operar. E aí? Não tem problema. Desde que você discuta isso abertamente com o seu cirurgião, ele aceite te operar nessas condições e essa franqueza, essa relação esteja aberta de você aceitar esses riscos aumentados e ainda assim valer a pena a cirurgia. O seu médico tem que avaliar o seu sistema urinário. Infecção urinária é perigosíssima para a cirurgia de prótese, porque a bactéria muito rapidamente pode migrar do sistema urinário para uma prótese de quadril ou para uma prótese de joelho. Então tem que ser investigado isso. E atentem que eu falei infecção urinária. Eu não falei encontrar bactérias no exame de urina, que isso a gente chama de bacteriúria assintomática. Então, somente o fato de se encontrar bactérias no exame de urina não quer dizer que você tem infecção urinária. São coisas distintas, isso tem que ser discutido com o seu médico. Existem parâmetros e critérios que, mesmo para essas bactérias sem sintomas, algumas vezes tem que ser tratado, mas não é a maioria dos casos, tá bom? Isso tem que ser investigado. Se o seu médico comer bola, isso aí pode ser perigoso para você durante a sua cirurgia. Outro questionamento que tem que ser feito: saúde bucal. Se você passar por uma cirurgia de prótese na vigência de uma infecção dental, você está correndo sérios riscos. Então, isso tem que ser questionado para muitas vezes tratar-se primeiro o problema, depois se partir para a cirurgia de prótese, para se ter um contato com o dentista, colega que está tratando a sua saúde bucal, cuidando dela, para ver o que ele está fazendo, qual o planejamento dele, o que ele está usando de antibiótico, uma série de coisas nesse sentido. Condições de pele, fungos embaixo da unha, especialmente das unhas dos pés, ou pele muito fragilizada, com infecção bacteriana, insuficiência vascular, aquelas varizes muito expressivas que fazem a pele ficar com aquela cor escura. Tudo isso tem que ser observado pelo teu cirurgião. Outro muito relevante, uso de medicações. E aqui tem que ser avaliadas todas as medicações para ver quais que têm interferência com riscos durante a cirurgia. Por exemplo, obviamente o uso de anticoagulantes, mas eu chamo a atenção para o uso de medicações imunodepressoras, ou seja, medicações que jogam a tua imunidade lá para baixo. E quem é que faz uso dessas medicações? Abertamente e orientado por médicos, muitas vezes pacientes com doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide. Esses pacientes muitas vezes fazem uso dessas medicações imunossupressoras. Então isso tem que ser questionado. Existem critérios, guidelines, orientações mundiais de quais drogas a gente deve manter, quais medicações devem ser suspensas quanto tempo antes, para que se faça isso com a maior segurança possível. No caso dos pacientes reumatológicos, por exemplo, é essencial porque muitos deles vão precisar de uma prótese de quadril, uma prótese de joelho. Então, esse ajuste tem que estar muito fino entre as medicações que usa, quando vai suspender, se vai se trocar por alguma, para que se garanta a segurança durante a cirurgia. Ainda falando nessa parte pré-operatória, mas indo para algumas outras complicações, você sabia que muitas vezes pode ser que se vale a pena, pelo menos, iniciar o tratamento para a osteoporose antes de uma cirurgia de prótese? Porque a osteoporose ela pode predispor não só a complicações intraoperatórias, como pequenas fraturas,
como também pode predispor a uma soltura precoce da prótese no futuro. Então não é comum que a gente trate previamente a osteopenia, a osteoporose, e dependa desse tratamento para se fazer a cirurgia de prótese, porque isso são tratamentos de longo prazo, mas muitas vezes vale a pena iniciar esse tratamento previamente. E você faz durante algum tempo, faz a cirurgia de prótese e depois se mantém esse tratamento, tá bom? Isso tem que ter sido identificado antes da cirurgia para que se reduzam esses riscos. O tratamento de varizes previamente, como eu falei, as varizes podem predispor a um risco de trombose venosa profunda. Então, muitas vezes a gente discute com um colega angiologista, às vezes compensa mais fazer um tratamento das varizes, mesmo que cirúrgico, antes de ir para uma cirurgia de prótese de joelho e de quadril, pesando esse risco-benefício. Algumas medidas simples e extremamente fantásticas e que só tem benefício, por exemplo, que tem que ser lembrado e feito isso antes e que previnem coisas graves, fisioterapia pré-operatória. Não estou dizendo fisioterapia que vá, por exemplo, retardar um momento cirúrgico ideal, jamais. Mas quando você tem um tempo para investir nisso, vale muito a pena fazer a fisioterapia antes de operar, pensando no pós-operatório. Porque isso, por exemplo, traz muitas vantagens, traz uma recuperação acelerada depois da cirurgia, o que previne trombose e também reduz risco de queda, por exemplo, que é uma tragédia num pós-operatório se um paciente idoso levar uma queda tendo acabado de colocar uma prótese. Pode acontecer algo muito grave. E agora indo para medidas já ali na hora, no momento da cirurgia, ainda sem falar da técnica cirúrgica, mas que são coisas que vocês já nem veem, porque vocês estão anestesiados já muitas vezes, não são parte da técnica de colocar a prótese diretamente, mas são altamente relevantes na prevenção. Por exemplo, você sabia que o tipo de tricotomia, o que é isso, Inácio? A depilação que o seu cirurgião faz na região onde vai ser a incisão da cirurgia influencia no risco de infecção? Então, seu cirurgião tem que saber disso, que dependendo da maneira como ele tirar os seus pelos da região cirúrgica, ele pode estar aumentando o risco de contaminação ou te dando maior segurança. A substância que ele usa para lavar a sua pele, a substância que ele recomenda para você tomar banho nos dias anteriores à cirurgia, tudo isso influencia. Então vejam aquilo que eu falei, que o seu médico, o seu cirurgião tem que estar cuidando de você e tem que ter uma visão bem mais ampla, bem antes da hora da cirurgia. Certo? Existem algumas substâncias que nós prescrevemos para o paciente passar, às vezes nas narinas, em casos selecionados, para diminuir o índice de contaminação e a chance de infecção. A temperatura que o seu cirurgião escolhe para a sala cirúrgica ficar influencia. Existe uma temperatura e uma umidade ideal para reduzir a contaminação de bactérias no ambiente. Então, isso aí influencia demais e influencia inclusive no momento da escolha do hospital onde você vai ser operado, que é aquilo que eu falei no início. Se você escolheu bem o teu cirurgião, ele escolherá certamente um hospital que vai oferecer essas condições dentro do centro cirúrgico de temperatura e umidade ideais. O número de pessoas dentro da sala influencia. Então, quanto mais bem treinadas as pessoas estão, menos gente eu preciso ter porque elas são mais eficientes. Logo, eu tenho que ter um hospital com um corpo clínico bem treinado. Tenho que ter uma empresa que participa da organização da prótese, quem vai abrir a prótese para a gente, bem treinada. Tem que ser uma empresa séria, competente, que faz isso há muito tempo. Então, todos esses fatores dependeram daquela escolha inicial do seu profissional que vai cuidar de você. Agora falando do intraoperatório mesmo, depois que você cortou a pele, vamos dizer assim, as medidas mais específicas para esse time estão lá no outro vídeo. Então eu não vou repetir aqui para não ficar também chovendo no molhado, tá bom? Eu só quero chamar a atenção de algumas coisas que vão para esse lado que eu falei para vocês, que é o lado não cirúrgico do cirurgião. Sabia que desde o ano passado, por exemplo, já há uma recomendação de um uso de uma classe de antibióticos diferente da que a gente usava tradicionalmente na última década? O seu cirurgião tem que estar sabendo disso, porque somente usar esse antibiótico dessa classe diferente reduziu o risco de infecção.
E essa escolha desse antibiótico muitas vezes é orientada pela CCIH, pelo centro, a comissão de infecção hospitalar do hospital onde ele opera. Então tem que estar havendo essa troca de informações entre o cirurgião e a CCIH também, e o teu hospital, obviamente, tem que ter uma CCIH que monitore isso. Mais uma vez, a importância de se operar no lugar adequado, escolhido pelo teu cirurgião. Existe uma medicação, por exemplo, que nós utilizamos, que a gente faz no pré-operatório, no intra, que reduz absurdamente o risco, a necessidade de uma transfusão sanguínea. Desde que a gente começou a usar isso, lá no início, em 2013, 2014, despencaram as transfusões sanguíneas. Praticamente não se faz transfusão hoje em dia. Será que o seu cirurgião está usando isso? Então ele tem que saber que tem que usar essa medicação. Por quê? Usá-la reduz sangramento, reduz anemia, reduz chance de transfusão, reduz risco de infecção. Percebem como uma coisa vai levando a outra? Dentro da cirurgia, nós temos estratégias, por exemplo, que nós fazemos algumas vezes, alguns bloqueios, assim como vocês me veem falando em postagens e aqui no canal também de bloqueios guiados por ultrassom. Esse não é guiado porque a gente está com o paciente ali, com a estrutura na nossa frente, está aberta a pele dele. Mas esses bloqueios ajudam muito no controle da dor pós-operatória. Esses bloqueios e o que a gente chama de analgesia multimodal, ou seja, usar classes diferentes, estratégias diferentes de analgesia para o pós-operatório. E o que tem isso a ver com complicação, Inácio? Claro que tem. Quanto menos dor você tem, mais rápido você fica de pé, mais rápido você faz a fisioterapia, mais efetiva é a sua fisioterapia, menor o risco de trombose, menor o risco de rigidez articular, menor o risco de queda. Mais uma vez, uma coisa vai levando a outra e tudo dependeu de orientações clínicas adequadas do teu cirurgião. Já que eu falei de trombose, que também é uma preocupação muito frequente na cabeça dos pacientes, vamos destrinchar um pouquinho mais aqui. Muita coisa interfere no risco de trombose, tá? Graças a Deus é um risco muito baixo. Tem outro vídeo do canal aqui que eu falo de todos esses riscos e porcentagens, vamos dizer assim. Vou colocar o link aqui na descrição também. Mas detalhes influenciam no risco de trombose. Vocês veem que eu já falei aqui da fisioterapia pré-operatória, da avaliação de varizes, do uso de algumas medicações ou suspensão delas antes da cirurgia. A posição que você fica na mesa cirúrgica interfere no risco de trombose. A maneira como é feito e orientado o seu curativo no pós-operatório influencia o risco de trombose. E aqui eu digo, realmente eu já sou um grande fã dos fisioterapeutas, mas aqui é onde eles brilham mais. A medida mais efetiva contra a trombose é uma fisioterapia precoce, horas após a cirurgia. Se possível, te colocando de pé antes de um dia de cirurgia, tá? Isso é o que mais auxilia na prevenção de trombose. Mas para o colega fisioterapeuta conseguir fazer isso, você vai ter que ter feito uma bela cirurgia com uma técnica adequada, delicada, que poupou seus tecidos, minimamente invasiva, para que você não esteja sentindo dor e consiga fazer isso. Além dessas medidas que eu falei de analgesia multimodal. Então, o trabalho de todos vai se intercalando e eles têm que estar integrados para que você tenha o melhor pós-operatório possível, com o menor risco possível de complicações, todas elas. Então vocês viram que são muitas medidas realmente que interferem para que tudo corra direitinho. E todas elas estão sob o domínio do maestro dessa orquestra que é uma cirurgia, tá? Que é o cirurgião. Então, tudo isso a gente fica louco com isso, controlando cada etapa disso, cada detalhe desse, para que tudo saia o mais perfeito na sua cirurgia. Todas essas medidas que foram faladas aqui, a maioria vem do consenso internacional que eu citei, do ano passado. Teve uma que eu não falei e que até me perguntaram depois que eu fiz o vídeo anterior. Alguém falou, eu queria saber especificamente em relação à prótese, se tem algum tipo de prótese que diminui o risco de infecção. Bom, fora do consenso, mas com alguns trabalhos mostrando isso, então é uma inferência, tem alguns indícios disso. Parece que utilizar próteses de cerâmica
tendem a reduzir o risco de infecção quando você compara com uma cabeça metálica, tá? Isso não é do consenso. No consenso, sim, ficou claro, e eles publicaram isso, que as próteses de metal com metal têm um risco aumentado de infecção quando comparadas com as outras, de cerâmica com polietileno ou de cerâmica com cerâmica, tá? E aí entra uma das mais faladas, praticamente hoje em dia é só ela que a gente vê sendo feita aí com metal-metal, que é a prótese de resurfacing, tá? Então essa é uma informação importante. Quer dizer que fazer resurfacing é muito arriscado para infecção? Não, tá? Não foi isso que eu disse. Agora o consenso disse que a articulação, a tribologia metal com metal tem um risco aumentado quando compara com as outras. Então eu queria fazer esse adendo porque foi uma pergunta explícita de um seguidor aqui que acompanha os vídeos e que me pediu para falar disso. Bom, eu não posso encerrar esse vídeo sem citar algo muito importante que infelizmente muitos pacientes não sabem. Às vezes os colegas esquecem de orientá-los nesse sentido e às vezes os colegas orientam, mas o paciente esquece. É o que eu chamaria de prevenção secundária da infecção. O que é isso? Todo paciente que tem prótese, e aí não é nem quem tem prótese no quadril ou no joelho, é porque prótese a gente fica um pouco mais preocupado. Mas quem tem qualquer corpo estranho dentro do corpo, quem tem um clamp metálico, um stent cardíaco, uma placa com parafusos para uma fratura, qualquer coisa diferente do nosso corpo que foi colocada lá, prótese de silicone, por exemplo, para as mulheres, existe uma tendência de, se eu tiver uma infecção grave o suficiente para as bactérias irem para a corrente sanguínea, essas bactérias correm o risco de se alojar nesse corpo estranho, nessa prótese, nessa placa, nesse dispositivo, tá? As bactérias têm uma tendência a querer se esconder nesse corpo estranho, vamos dizer assim. E isso é o que a gente chama de infecção hematogênica, ou seja, infecção vinda pelo sangue. E ela pode ocorrer anos depois da cirurgia. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer um desses dispositivos, mas aqui falando mais na minha área, que eu entendo mais, prótese de quadril e de joelho, tem que saber e tem que estar orientada a eu não posso negligenciar sintomas, ou seja, ir levando, empurrando com a barriga um sintoma de algo que pareça uma infecção, porque eu corro o risco de, se for realmente uma infecção, essa bactéria ir para minha prótese e às vezes 8 anos depois da cirurgia, eu ter que tirar aquela prótese de lá, porque eu tenho uma infecção lá. E como é que eu sei? O principal sintoma é febre. Então, seja qualquer região que for, eu estou com falta de ar e febre alta. Não fica levando, procure o médico. Estou com ardência para urinar e febre alta. Vá ao hospital. Estou com infecção intestinal, diarreia muitos dias e febre alta. Vá ao hospital. E assim que chegar em qualquer situação dessa ao hospital, avise o colega médico. Eu tenho uma prótese no meu quadril, eu tenho uma prótese no meu joelho, porque isso guiará as condutas dele, os cuidados dele. Outra situação muito frequente em que às vezes o paciente esquece é tratamento dentário. Eu falei para vocês aqui que é um cuidado pré-operatório, que a saúde bucal esteja ok, mas no pós-operatório, se você já tiver uma prótese de quadril e de joelho, 8 anos depois, for fazer um tratamento dental e ele não for feito nas melhores condições, você não avisou o dentista que tinha uma prótese dessa, não foi feita a cobertura antibiótica e tomados os cuidados adequados, essa bactéria da boca pode ir para a sua prótese. Feridas. Eu tenho uma prótese no joelho, fiz uma ferida exposta numa zona rural no pé. Começou a ficar inchado aquilo, fez uma íngua, você tem que ir ao médico. O risco é grande dessa bactéria para sua prótese, tá bom? Então eu não podia deixar de falar dessa situação que é um cuidado. É um cuidado, não é para ficar neurótico, mas é um cuidado ao longo de toda uma vida, para evitar infecções graves dentro do possível, quando elas são evitáveis, claro, para essa bactéria não ir para a sua prótese e não estragar a tua cirurgia. Então, para encerrar, vamos para os recados finais aqui, né? Que já está muito longo esse vídeo, mas também foi bastante coisa que a gente debateu, assim como no vídeo anterior. E eu vou repetir o que eu digo sempre, que este canal
As minhas falas, os meus conteúdos são assim, com profundidade. Eu gosto de discutir a fundo os temas aos quais eu me proponho. Eu quero que vocês saiam sabendo quase tudo daqui. Mas vamos encerrar. Eu diria que o vídeo anterior, o primeiro, que eu sugiro fortemente que todos vejam, foi um vídeo em que eu discuti mais as bases, a essência da coisa para que tudo isso seja compreendido e a tecnologia de ponta, o suprassumo ali, as delicadezas e miudezas que existem hoje ao nosso dispor para a gente baixar ainda mais o risco de infecção, especificamente o primeiro vídeo. Nesse de hoje, é como se eu tivesse falado do que deveria estar sendo feito sempre e em todo lugar. E que eu não estou falando aqui de coisas extremamente caras, diferenciadas, que está sendo usado. Não, no outro vídeo sim. Porque se não forem cumpridos esses detalhes aqui, eu estou falando de aumentar o risco de complicações, o que a gente não pode permitir. Então aqui eu estou falando de cuidados clínicos essenciais, manejo clínico do paciente, técnica apurada, obviamente, e de uma infraestrutura decente, tá? Um lugar onde ocorre uma cirurgia tem que ser um lugar decente. Não tem desculpa. Ah, mas é porque no hospital do SUS... Nenhum médico é obrigado a operar onde ele acha que não tenha condições decentes. A gente tem que brigar para que nesse país inteiro nós só tenhamos condições decentes. Então, estrutura para operar tem que ser o melhor. E dois adendos que vale muito a pena a gente comentar é, primeiro, tanto o vídeo anterior quanto esse, eu apresentei estratégias, ferramentas, métodos para tentar evitar complicações, mesmo fazendo tudo isso que foi falado nos dois vídeos, em mais de 1 hora de vídeo, se for juntar os dois. Infelizmente, ainda pode ocorrer alguma complicação. Tá? O nosso papel, de vocês como paciente e o meu como médico, é fazer o nosso melhor. É garantir que a gente não deu chance ao azar. Porque se ocorrer alguma complicação, a gente vai saber que realmente foi uma fatalidade. Aconteceu porque infelizmente acontece. Isso é bom que fique claro, tá? Não existe uma garantia de que não ocorrerá nenhuma complicação se tudo for feito corretamente. Infelizmente, a gente gostaria que não existisse nenhuma complicação nunca. E outra coisa que é relevante, que entra naquilo que eu falei do seu cirurgião não ser somente o cirurgião, ser um médico, é que em alguns momentos vocês viram que a gente tem que preparar o paciente melhor. Às vezes isso leva alguns meses até a cirurgia. E é claro que alguém que tem compaixão com a sua dor e que está tecnicamente preparado tem que ter a competência de: tá ok, vamos aguardar um pouco para a cirurgia, vamos te preparar melhor, mas eu tenho que te oferecer alívio. Então não é aquele, não dá para operar agora, daqui 4 meses você volta para a gente ver se melhoraram as coisas. E até lá, tá bom? Então o médico que você escolher tem que ser capaz de fazer todo esse processo pensando no seu alívio, no alívio da sua dor, no seu conforto. Se tem que esperar a cirurgia um pouco, vamos arrumar meios de te deixar sem dor até a cirurgia, ou com o mínimo possível, seja com o manejo adequado de algumas medicações, sejam com procedimentos, como aplicações, bloqueios guiados por ultrassonografia. Nós temos muitos recursos para te deixar bem até o momento da cirurgia e te preparar adequadamente para que essa cirurgia seja a mais bem feita possível e com os menores riscos possíveis. Recado dado, fizemos aí um intensivão com esses 2 vídeos de como evitar complicações. Eu espero que vocês tenham entendido a base da coisa, que é, nós temos muitos meios para jogar as complicações lá para baixo. E eles têm que ser seguidos. A gente tem que almejar, buscar que seja sempre. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar a sua curtida, colocar o seu comentário dizendo o que você gostou, o que você não gostou, dando sugestões. Se tiver dúvidas, me segue lá no Instagram, no @Dr. Inácio Ventura, e manda suas dúvidas pelo direct lá, manda mensagem para mim, que eu tenho mais facilidade em responder. Se não viu o primeiro vídeo, volta lá e vê que está imperdível.
Muito obrigado por ter acompanhado até o final, pela sua paciência. Se ficou com dúvida, volta e revê os pontos importantes. O vídeo tem essa vantagem, dá para pausar, dá para voltar, dá para ver mais de uma vez, tá certo? Não deixa de se inscrever no canal para eu saber que o conteúdo está agradando vocês e o YouTube entender isso também e oferecer ele para mais pessoas. Assim como vocês podem fazer para me ajudar também, é o que eu peço por estar dando todo esse conteúdo aqui para vocês. Espalhem esse vídeo, espalhem o máximo que vocês puderem. Espero que tenha agradado, espero que tenham trazido informações importantes para que vocês evitem complicações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.